palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, queremos nesta hora declarar a Tua presença, declarar o Teu amor, declarar que o Senhor está nesse lugar como prometeu. Queremos declarar cada um que se chama pelo seu nome e aqueles que são desta família, declaramos guardados, abençoados, Senhor. Espírito Santo, a Tua palavra é vida para nós, é Espírito para nós. Por isso desejamos, Senhor, a Tua palavra, desejamos quando o Senhor fala, quando o Senhor ministra. Por isso, és bem-vindo nesse lugar, és bem-vindo nesta hora, que nessa hora nós somos a boca e o ouvido de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem sentar um pouco. Eu quero falar um pouco aqui hoje sobre... Muitas vezes nós recebemos a palavra de Deus em nosso espírito. Às vezes, quando o Espírito ministra dentro de nós, outras vezes, quando Deus nos fala em sonhos, e nós não percebemos isso, e às vezes não interpretamos corretamente. Não percebemos, se percebemos, não interpretamos corretamente, ou então não cremos que seja Deus falando. Às vezes interpretamos de forma como nós interpretávamos quando nós éramos crentes. Quando nós éramos crentes, não é? Uma vez estava a conversar com o irmão, ele disse que quando ele não era crente, interpretava os sonhos dele ao contrário, não é? Se ele sonha que alguém morreu, por exemplo, significava que essa pessoa não haveria de morrer. Era a interpretação que ele sempre fazia com os seus sonhos. Isto é errado, pode não ser. Pode ser a forma como Deus queira falar consigo, com base no seu hábito, no seu costume
de ver as coisas, não é? Mas Deus também quer que você se apure, se melhore para um nível de ouvir, receber as revelações, interpretá-las corretamente ou interpretá-las como elas são. E um irmão também lutava dentro de si, dizia: pastor, mas será que este sonho vem de Deus? O outro dizia: não, isso é real porque vem de Deus e vai acontecer mesmo, e nós vai acontecer isto porque é Deus que está a falar, então vai acontecer isto. Muitas vezes quando Deus nos fala por sonhos, por revelação, outras formas de revelação, diretamente ao nosso espírito, quando estamos acordados, pode ter um dos objetivos é exortar-nos sobre o que está a acontecer ou o que está para acontecer. E essas coisas que estão a acontecer ou que vão acontecer são a vontade dele? Só porque ele me mostrou em sonhos ou em revelação significa que seja a vontade dele? Então, nem sempre. E nós precisamos confrontar isso com a vontade perfeita de Deus que está na sua palavra, ou pelo conhecimento daquilo que nós temos sobre Deus, sobre Cristo, sobre a essência de Deus, sobre a vida de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre as promessas de Deus. Precisamos confrontar com o conhecimento que nós temos da palavra e dizer: não, Deus que eu conheço não faria isto. Então é uma exortação que eu preciso vigiar, que eu preciso fazer algo, não é? Ou se for da vontade de Deus, também Deus está-me a mostrar qual é a sua vontade, mas eu vou saber que esta é a vontade de Deus com base no conhecimento que eu tenho de Deus, não é? Com base no conhecimento que eu tenho de Deus, no conhecimento que eu tenho da palavra, da sua vontade, eu vou dizer: não, isso está alinhado à palavra, está alinhado com a minha vida. Eu rio, não é? A continuidade das coisas que Deus está a fazer. Então, porque senão nós corremos o risco de receber qualquer sonho, qualquer revelação e pensar que é a vontade de Deus. Porque Deus falou que o fulano vai morrer ou eu vou morrer. Se é vontade de Deus, então Deus falou. Não, pode ser que Deus está a exortar você e você tem que fazer algo. Você tem que combater contra aquela situação. Você tem que usar as armas da nossa milícia, como diz, da nossa luta, da nossa batalha espiritual, que são armas espirituais para repreender, para redarguir, não é? Para cancelar. E se for um pensamento satânico, a Bíblia diz isso, para derrubar todo o pensamento que não vem de Deus, que luta contra o conhecimento de Deus. Então, precisamos chegar a essa percepção. Então, às vezes é muito difícil a gente perceber quando que uma revelação ou quando que uma visão é de Deus. Como eu falei,
primeiro passo é conhecer o seu Deus. Não é? Conhecer o seu Deus, conhecer a palavra. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto está onde? Em João capítulo 14, 6. Quero ler esse 32, não é? Ou 36 por ali. Quero ler esse texto aqui. É muito bom para os irmãos saberem como é que é importante nós termos o conhecimento de Deus diante da revelação, diante dos sonhos. O 6:32. Ok. Oito 32. No versículo 22 diz que Jesus diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: para onde eu vou não pode ir. Uma parte de Jesus estava a falar com os judeus aqui, não é? Nessa conversa estava a falar com os judeus, e no versículo 30 dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Amém? 31 diz o quê? Versículo 31. Estamos em João 8. Dizia, pois, Jesus aos judeus que creram nele. Amém? Dizia aos que creram. Esses irmãos tinham crido nele. Se tinham crido, pode ser que tivessem sido batizados. Amém? João Batista batizava, não é? Naquele tempo. Mas aqueles que creram, ele estava a falar com crentes como nós, a igreja. Aqueles que já creram, que já tinham aceito em Jesus. E ele diz para eles no versículo 36. Não, 34. Versículo 34. Diz para eles, Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quem comete pecado é servo do pecado. Então, aqueles que creram nele, também lhes disse, apesar de terem crido, eles podem estar do lado de servidão, servir ao pecado ou à carne, ou podem estar do lado de não servir ao pecado. Então, dali podemos perceber mais tarde que depende da sua vida. Se você é crente, ainda está a servir a carne, você também pode receber sonhos ou visões que não vêm de Deus, mas a partir da inclinação em que você está inclinado à carne, não é? E disse
disse também a esses que creram: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Apesar de vocês terem crido, aceitaram, foram batizados, mas há algo mais que tem que acontecer em vocês. Estamos a falar aqui plenitude de conhecimento. Amém? Conhecereis a verdade. Vocês precisam conhecer a verdade. E essa verdade, depois de vocês conhecerem essa verdade vai vos libertar. Então, na interpretação da revelação, na interpretação dos sonhos, precisamos conhecer a Deus, conhecer a palavra. Se Deus está nos a exortar alguma coisa em sonho ou em visão, com base no conhecimento que nós temos de Deus, ou seremos livres. Se estamos inclinados para a carne ou para o pecado, o versículo que lemos, também faremos uma interpretação inclinada a este lado e não seremos livres. Então Deus até pode falar boas coisas ou algo bom, mas a interpretação do seu sonho, da sua visão que Deus te deu, é muito importante para você poder viver, estar na vontade de Deus, receber a exortação, a edificação também que aparece pela visão, pelo sonho. Deus pode querer nos edificar, exortar, consolar, não é? Nos falar algo. Então, você pode, com base no conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode sonhar até coisas de Deus, mas se você não tem conhecimento de Deus, esse sonho pode não te ajudar, pode te afundar ainda mais por causa da interpretação que você vai dar. Amém? Por exemplo, você tem um vizinho que você, ou ele não gosta de si. Você como crente, se calhar é proibido de não gostar das pessoas. Vamos supor que ele não gosta de si. Você tem um sonho que está a lutar com ele. Ou ele te venceu, ou você venceu a ele. Se você não perceber o conhecimento de Deus, você pode até dizer, não, por causa disso, Deus está a mandar lutar com ele. Eu vou bater, vou lutar com ele. Mas o conhecimento de Deus vai te dizer, não, a nossa luta não é com carne e osso, ou contra carne e osso, mas é nas regiões. Ali você vai interpretar isso como uma batalha espiritual e você vai lutar nas regiões através de oração, jejum. Então o conhecimento de Deus é muito importante na interpretação dos sonhos, das visões. Amém? Mas quero ir agora a Mateus capítulo 16, para ainda aprofundarmos um pouco sobre isso. Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13. Aqui Jesus vai fazer uma pergunta aos seus discípulos. Tendo Jesus chegado à região da Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos. Atenção. Quem foi interrogado? Os discípulos. Amém? Discípulos significa que eram pessoas mais próximas de Jesus. Andavam com Jesus. Conheciam
até aquele ponto a Jesus, conheciam, ouviam as palavras. Versículo 13. Jesus perguntou aos discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho de Deus, o Filho do Homem? Primeiro eu queria saber em relação ao conhecimento de Cristo que as pessoas tinham lá fora. Amém? O conhecimento sobre Ele, sobre Cristo, conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus, que as pessoas tinham lá fora. Começaram a dizer que tipo de conhecimento que as pessoas tinham lá fora. Uns dizem que é Jeremias, sei lá, Elias, Moisés. E aqui dentro, vocês que estão comigo já há bastante tempo, vocês que conhecem a palavra, que são salvos, não o que vocês pensam, o que vocês dizem que eu sou. E a Bíblia diz que Pedro respondeu, não é? A Bíblia não diz bem claro ali se alguns tentaram responder e não conseguiram, se alguns erraram. Pedro responde, diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então preste atenção no versículo 17. Abençoado és tu, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai. Então Jesus está a dizer que você recebeu uma revelação sobre quem eu sou. E bem-aventurado és tu pela revelação que tu recebeste. E Jesus conhecia bem essas palavras. Quando Pedro diz que tu és o Cristo, significa que és o Messias, o que nós esperávamos que viria, que o mundo esperava que viria. Tu és a salvação que todo mundo esperava. E Jesus ouviu essas palavras e disse: isso só pode ser revelação. Amém? Pode ser revelação. E és o Filho de Deus. Porque os profetas sempre diziam que Deus enviaria o seu Filho. Então, diz que isso é revelação. Jesus olha para isso, escuta, diz: é revelação. Então, dependentemente da maneira como Pedro ouviu ou recebeu essa revelação, ele fala essa revelação de tal forma ou maneira que Jesus diz que isso vem de Deus. Amém? Isso vem de Deus. Não é uma simples adivinhação, não é. Também não é uma revelação. Se ele diz meu Pai que me revelou e que te revelou, significa que existem outras revelações que não vêm do Pai. Então isso é muito importante a gente saber quando estamos a falar de sonhos e revelações sobre aquilo que a gente sonha. Primeiro temos que ter convicção de que isso vem de Deus. Amém? E dali a interpretação disso, o que significa isso? E Jesus foi claro. Então foi meu Pai que te revelou. Não foi o homem, não foi carne, nem sangue que te revelou. Então significa que pode haver uma revelação vinda de onde? De sangue e carne.
Mas desta vez não foi sangue e carne, foi o Pai. Está a ver aqui? Que você pode receber revelação do Pai, também pode receber revelação de si mesmo como pessoa, carne e osso, carne e sangue, como diz a palavra. Podem vir sonhos de Deus, podem vir sonhos ou revelações de si mesmo como pessoa, de acordo com esse versículo. Não foi carne e sangue que te revelou. Podia ser, mas desta vez não foi. Mas essa revelação vem do Pai. Então, muito cuidado na distinção de onde vem esse sonho, de onde vem essa revelação. Porque o perigo também é pensar que tudo é Deus. O texto que vimos, não é? Se nós estamos, apesar de ser crentes, estamos inclinados na carne, dificilmente Deus vai falar conosco. Por isso muitas pessoas que dizem: pastor, eu sonhei assim. Às vezes eu, conhecendo a vida dele, evito interpretar, ajudar ele a interpretar. Se uma hora, peça a Deus para te dizer exatamente o que é, não é? Às vezes eu digo, eu acho assim. Porque nós não temos esse caminhar com Deus. E até porque Deus pode falar para nos exortar, para nos edificar, para nos tirar daquela situação. Mas o problema pode estar em como nós interpretamos isso. Amém? Então, mais adiante, há um texto também muito importante que eu queria falar com vocês aqui. No versículo 21, Jesus começa a falar sobre a sua morte. Ainda aos seus discípulos. Amém? Não aos judeus, mas aos seus discípulos. Diz que convinha ir a Jerusalém. Lá vou padecer muito dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. É importante que isso aconteça. É o que Jesus estava a dizer aqui. É bom que eu morra, sofra, morra, e ao terceiro dia vou ressuscitar. A salvação está ali. Amém? Então, este era o plano perfeito de Deus. Era a vontade perfeita de Deus. Jesus estava a revelar aos seus discípulos, mais uma vez, aos seus discípulos. E Pedro pegou Jesus à parte, começou a zangar com Jesus. Mestre, não pode ser, isso não pode acontecer consigo. Como Pedro interpretou essa revelação? Como é que ele viu isso? Essa palavra de Deus, essa palavra de Jesus, que estava já escrita pelos profetas, que Jesus havia de padecer. Quando ele recebe isso, como que ele interpreta ao ponto de dizer: mestre, não, isso não pode acontecer consigo. Tenha compaixão de ti mesmo. Tenha compaixão de ti. Isso nunca pode acontecer. Jesus olhou para ele, versículo a seguir diz para ele: ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás.
que me serves de tropeço, de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus dirigiu-se diretamente para Pedro. Agora, ali, esta revelação que Pedro estava a trazer, a interpretação que ele estava a trazer, as palavras de Jesus, não vinha de Deus. Jesus, quando olha para ele, fala para aquele que estava a falar em Pedro, mas a Bíblia diz, fala para Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Amém? O homem de Deus, homem de oração, homem que amava Jesus, que caminhava com Jesus, tinha paixão pela obra, mas em pouco tempo ele é influenciado e tem uma interpretação da palavra ou da revelação de uma maneira contrária à vontade de Deus. Amém? Ele é influenciado, Pedro é influenciado por Satanás, não é possuído, é influenciado por Satanás para poder contrariar a vontade de Deus, para poder interpretar mal sobre a morte e ressurreição de Cristo, perceber mal. Por isso, essa é a minha parte introdutória sobre sonhos e revelações. Todos os sonhos vêm de Deus? Não. Assim como todas as revelações também não vêm de Deus. Amém? A revelação que Jesus tinha sobre a sua vida, sobre a sua morte e ressurreição, vinha de Deus. Mas Pedro interpreta isso de outra maneira e diz: Deus, Senhor, não vale a pena você morrer. Também aqui, muito cuidado com a interpretação daquilo que você recebe da palavra, que você recebe de Cristo, seja sonho, seja visão. Muito cuidado como você interpreta e age, porque senão pode interromper um grande plano de Deus sobre a sua vida. Mestre, não vale a pena, nunca isso pode acontecer consigo, mas é a vontade de Deus, a maneira como ele interpretou, como ele achou, como é que ele olhou para essa morte e ressurreição. Se calhar olhou por maneira natural. Epa, nós vamos perder o nosso grande mestre, ele vai morrer, não pode. Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás, longe. Versículo a seguir: longe, para trás de mim, Satanás. Então, irmãos, nem todos os sonhos e revelações vêm de Deus. Eu estava a escutar um homem de Deus que dizia que todo sonho e toda revelação, todo sonho que nós temos vem de Deus. É uma maneira de Deus falar para nós. Eu não creio assim, pessoalmente, por causa desses textos. Não creio assim. Porque o nosso espírito, a nossa alma, se nós estamos inclinados mais, não ao espírito, mas à carne, a nossa carne vai influenciar os nossos sonhos, vai influenciar a interpretação. Amém? Então, dali podemos culpar a Deus, que é Deus que está a falar,
Deus que está a revelar, enquanto que não. Então, primeiro trabalho que você tem que ter como cristão é perceber quando que um sonho, uma revelação vem de Deus. Eu já expliquei isso quando comecei o culto. Amém? Esse é o primeiro trabalho. Segundo, é conhecer a si mesmo. Quando é que Deus, ou como, a palavra certa seria como. Como é que Deus fala consigo em sonhos ou em outras formas de revelação? Como é que Deus fala consigo é diferente como Ele fala comigo, é diferente como fala com outra pessoa. Cada um tem a sua forma única de Deus falar com Ele. Então, muitas pessoas se perdem pedindo que outras interpretem seus sonhos. Se a pessoa não tiver essa graça de Deus de interpretação de sonhos ou revelações, como tinha Daniel, como tinha José, essa pessoa vai interpretar segundo a sua própria forma de entender as coisas. E pode te levar a um grande erro. Então, o livro de Daniel e mesmo lá em Gênesis nos ensina que há pessoas que têm graça específica de Deus para interpretar sonhos. Até hoje existe. Amém? E você precisa pedir a Deus: Deus, me dá graça para interpretar as revelações, para interpretar os sonhos. Porque vou ler um texto muito importante para você, que vai ser o nosso texto-chave quando estamos a falar de sonhos e visões. Job capítulo 33. A partir do versículo 14, não é? Entretanto, de uma ou de duas maneiras, Deus fala. Essa versão é boa. Pois Deus fala de um modo, de uma forma e ainda de outra forma. Se o homem não entende nessa versão, a minha versão diz: mas o homem não entende. Deus fala de uma forma e de outra forma, mas o homem não entende. Versículo 15 diz o quê? Em sonho, versículo 15, por sonho de visão noturna, quando o sono cai sobre os homens, quando adormecem sobre o leito, 16, então revela ao ouvido dos homens e lhes assinala o seu conselho. 17, para tirar o homem da sua obra e separar o homem da soberba, para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem da soberba. Isso é para livrar o homem, outras palavras. Para exortar o homem, para livrar o homem. Então Deus fala de uma forma ou de outra, o homem não, mas o homem não percebe, na minha versão. E Deus vai falar em sonhos. Sonhos ou visões noturnas, como diz a palavra. Então, o sonho não é a primeira forma de Deus falar consigo. É quando muitas vezes você não percebe as coisas de Deus. Então Ele vai falar em sonhos. Não é isso que está no versículo 14. Sobe. Deus fala de um modo e de outro, mas o homem não entende. Ou não lhe atende nessa versão. Ainda de outro, e o homem não entende.
diz aqui, se o homem não entende, ele vai falar de outra maneira. No versículo 15, ele vai entrar em sonhos. Então, sonhos não é a primeira forma, a forma principal de Deus se comunicar consigo. Mas hoje nós vemos muitos crentes vivendo apenas em sonhos. Quando vai dormir, quero ouvir o que Deus vai me falar. O sonho não é a forma principal. A principal forma é Deus comunicar a teu espírito. Isso é para a próxima aula. Se me lembrar, vou trazer as formas principais de Deus falar. Mas sonho não é. Só Deus fala consigo em sonho se você não percebe na nova dispensação as outras formas principais de Deus falar consigo. É isso mesmo. Então, o homem não atende, não percebe. Então precisamos perceber. Esse é o nosso texto principal. Se queremos estudar, eu não sei se próxima aula, às vezes é muito difícil manter o mesmo rio, mas esse estudo é muito bom, porque nós queremos esse ano que você conheça Deus, tenha conhecimento pleno de Deus, que você tenha a plenitude de amor, do poder de Deus, conheça a vontade e os tempos de Deus, os propósitos de Deus. Então, para tal, você tem que se comunicar com esse Deus. Esse Deus também vai se comunicar consigo. Por isso, sempre que você estiver a orar, guarde uns 5 minutos em silêncio, só para ouvir Deus. Se você ora 30 minutos, guarde uns 5 minutos. Não fala nada para Deus, para ouvir Ele também falar. Não só corra com as suas orações, orações, repreensões, mas guarde um pouco de silêncio para ouvir Deus. Você vai ouvir Deus claramente. Vai ouvir Deus claramente. Então, oração é comunicação bilateral, é falar com. Não é só falar a Deus, é falar com. Então você tem que ouvir. Ou enquanto ora, se você não ouve Deus, então no fim você guarda uns 5 minutos, de acordo com o seu tempo que você tem, para ouvir Ele também. Não fala nada, não pensa nada, você já orou. Não é por muito falar que somos ouvidos. Agora você ouve Ele também. Algumas pessoas que desenvolveram a habilidade de orar e ouvir, falar e ouvir, enquanto estão a orar, estão a receber a resposta de Deus, estão a ouvir Deus. Ele diz: sim Deus, sim Deus. Senhor, em nome de Jesus. De repente você está a receber de Deus: sim Deus, sim Deus. Não Deus, não, sim. Então, você pode desenvolver essa habilidade, mas se não desenvolver essa habilidade, você tem que esperar no fim. Acabou de apresentar, como disse no livro de Jó. Jó acabou de apresentar, ou os amigos dele acabaram de apresentar, agora ouçam-me. Então, você acabou de conversar com Deus, acabou de falar, agora ouça Deus o que Ele vai falar. Então eu quero ajudar a igreja, ajudar os irmãos a desenvolverem essa capacidade de ouvir Deus, de falar com Deus, de interpretar a voz de Deus que fala consigo. Para que, como disse ali, para que não vivas, mais para baixo, versículo 17 e 18. Então abre os ouvidos do homem no versículo 16, para apartar o homem do seu desígnio, para te tirar daquela sua vontade, intenção, vontade própria,
Então Deus vai falar consigo de uma maneira e de outra. Se você não ouvir, Ele vai falar em sonho. Versículo 17, para te afastar dos seus desígnios. Esconder o homem da soberba. Por isso que Deus, como crentes, como cristãos, sempre Ele vai falar consigo. Para você não incorrer riscos amanhã. Mas o problema está ali no versículo 14, que Deus fala de uma forma e de outra, o homem não ouve. Então, sempre preste atenção. Muitas vezes, quando Deus vai te falar em sonho, é porque Ele falou muitas vezes, de muitas formas. Usando pessoas, usando circunstâncias, usando o teu espírito, mas você não percebeu. Amém? Glória a Deus. Então quero orar consigo, quero terminar. Pai, em nome do Senhor Jesus, abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir quando o Senhor fala. De uma maneira ou de outra maneira, quando o Senhor nos revela em sonhos, abra nossos ouvidos, abra os nossos olhos, Senhor. Eu quero declarar que este ano cada um vai ter sua forma própria de ouvir Deus. Sobre a sua situação, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro o conhecimento de Deus sobre você. Conhecereis a verdade. Eu declaro o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus para confrontar o conhecimento maligno, para combater os desígnios satânicos. Declaro e profetizo tempos de ouvir Deus. Senhor, como Paulo orou, para que se abram os olhos do seu coração e possam entender a Deus, possam entender a vontade de Deus. Declaro isso sobre esta igreja, sobre cada um, Senhor. Que ninguém seja enganado. Como Satanás quis enganar a Pedro, querendo influenciar o Senhor Jesus para sair da vontade de Deus. Em nome de Jesus, nenhum de nós, nenhum de vocês, eu declaro que será influenciado. E sempre que for influenciado, eu profetizo e declaro a mente de Cristo em você. Que você irá repreender. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, próxima aula também, você se lembrar, nós vamos falar aqui o que você faz com os sonhos, visões e revelações que não vêm de Deus.